Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste dia, em tons de festa, o apóstolo São Mateus, evangelista e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de um homem que atesta a grandeza da misericórdia de Deus, como nós ouvimos na oração da coleta. Em Mateus se expressa esta inesgotável misericórdia de Deus, tão incompreendida por estes fariseus do Evangelho que nós ouvimos. O relato desta passagem do Evangelho de Mateus mostra a todos nós, também na nossa vida, como na vida de Mateus, que Deus, na sua bondade, não esperou sermos saudáveis para se aproximar de nós. Deus não esperou sermos amáveis para nos amar. Quando ainda éramos pecadores, nos diz São Paulo, quando ainda éramos doentes, amargos e não amáveis, Ele se aproximou de nós. Ele nos amou, nos quis perto de si. É esse o grande mistério da misericórdia de Deus, atestado sobretudo na encarnação do Verbo. Deus que se aproximou dos pecadores, que se inclinou sobre eles, para mostrar o seu grande amor, um amor que não tem condições, um amor que não tem limites, e um amor que não espera a saúde dos seus queridos para estar perto deles. Algo tão difícil para que os fariseus entendessem, apegados a uma religião puritana, na qual tinham que estar purificados, prontos, puros, acabados, saudáveis, para se aproximarem de Deus. Em nosso Senhor Jesus Cristo a lógica muda. Ele se aproxima do pobre, do fraco, do pecador. Diferente de nós que muitas vezes só queremos perto de nós os simpáticos, os amáveis, os saudáveis. No coração de Jesus é diferente. Ele quis perto de si os piores. Na festa de hoje, Ele quis perto de si um cobrador de impostos. Na linguagem dos nossos dias, um corrupto, um ladrão, que usava da coletoria de impostos para cobrar valores exorbitantes
ou um valor a mais para roubar dos pobres. E assim Mateus era visto. Por isso o escândalo do evangelho de hoje. Era visto como um ladrão, um corrupto, que Jesus quis perto de si. O pecado não muda a Deus. Deus, por ser Deus, é imutável. O pecado dos homens, o pecado deste corrupto, seria incapaz de mudar ou de sujar a Deus, ou de manchar a santidade de Deus. E é justamente o contrário. O pecado não muda a Deus, mas é Deus quem muda o pecador. É Deus que, na sua bondade inesgotável e incondicional, ao se aproximar de Mateus e ao se aproximar de cada um de nós, quando não éramos também amáveis e saudáveis, foi capaz de mudar a nossa história a partir desta grande misericórdia. A experiência da misericórdia será sempre uma experiência de transição de um estado de miséria para um estado de nobreza, de um estado de pecado para um estado de santidade. A transição de um estado de saúde, aliás, de um estado de doença, para um estado de saúde. No coração do Senhor, quando os pecadores dele se aproximavam, e nós aqui neste lugar também fazemos esta experiência, nós transitamos de um estado inferior para um estado de graça. É o mistério da vida de Mateus, é o mistério também da nossa vida. Deus fez de um corrupto, Deus fez de um ladrão um santo, para mostrar a grandeza da sua misericórdia e para confundir os fortes, para confundir os fariseus, para confundir os homens apegados a uma religião puritana e fechada. A misericórdia de Deus é grande. Mas, por outro lado, nós não podemos nos iludir e nem mesmo iludir as pessoas com um discurso incompleto a respeito da misericórdia de Deus. Santo Ambrósio, quando comenta este evangelho, ele diz que Mateus experimentou tanto a misericórdia de Deus, foi tão constrangido pelo olhar e pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele lutou para conservar-se limpo. Deus perdoa pecados e, como diz o Papa Francisco, perdoa sempre. Mas Ele quer encontrar em nós um coração contrito, arrependido, como uma chave para a sua misericórdia, no desejo de sermos cada vez melhores, cada vez mais saudáveis, cada vez mais santos, cada vez mais puros, como aconteceu com Mateus. Jesus entrou na vida deste homem para curá-lo desta doença terrível da corrupção, expressou a misericórdia, veio chamar este doente não para ficar na doença, mas para que, experimentando a misericórdia, se tornasse um homem saudável. Não iludamos as pessoas com um discurso incompleto da misericórdia. Deus só perdoa pecados se nos arrependemos deles. A condição da misericórdia que é sempre pronta, é encontrar em nós um coração contrito, arrependido e disposto a viver a saúde que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. A festa de São Mateus nos ensina o que faz a misericórdia quando encontra um coração aberto,
um coração dócil, um coração que se deixa fascinar por este olhar do Verbo de Deus, que é capaz de transformar todas as coisas. Na festa de hoje, um corrupto se transformou em santo, a ponto de no final da sua vida morrer decapitado por causa de Jesus. Que esta festa nos ensine e nos faça olhar para dentro de nós, para as corrupções que existem em nós, e a partir deste mistério de misericórdia, nos tornarmos também homens de Deus, santos e santas, a partir da misericórdia.